Muito bem. E aí, Glauber? Ok. Como é que tá aí? Então, a gente, por partes, né, teve a parte do Alexandre Garcia, né, que a gente não precisa, dispensa comentários quem é o Alexandre Garcia, né, e o que ele falou. Aí teve a parte do nosso amigo Daltro, queria mandar um abraço pro Daltro, porque ele me recebeu lá no gabinete dele. É um cara muito educado, me tratou muito bem e deixou sua colocação muito clara a respeito de Paulo Freire. Eu tive conversando com o Daltro também, eu acabei explicando para ele esse lado que ele falou que não gostaria que esse tema se politizasse, né, que não virasse palanque político. Extremos, então. Que não virasse palanque político. Só reafirmando a todos que estão nos assistindo aqui que ninguém do movimento conservador é candidato a nada. Tá? Esse movimento da remoção Paulo Freire da escola é do movimento conservador. Então não é palanque político para ninguém. Certo? Não. Os coordenadores, ninguém. O Hélio não é, eu não sou, Camila, Regi, Marcelo, o Júnior e esqueci outro nome. Ninguém é candidato a nada. Então, essa história de que a gente vai ir lá na Câmara dos Vereadores e fazer um palanque porque nós estamos na época de eleição, de deputado, não tem nada a ver. Tá, aí agora a gente atentando ao Paulo Freire. Além do Alexandre Garcia, uma jornalista também muito conhecida, vocês procuram lá na Gazeta do Povo, Cristina Graeme, que foi dos Pingos dos Pingos nos Is, tudo. Ela também fez uma matéria, assina em Gazeta do Povo lá. Então, a repercussão nacional está sendo bem grande devido a alguns amigos em comuns que a gente tem aí nesse Brasil afora. Tá, vamos entrar na questão do Paulo Freire. Paulo Freire, aqui está o livro. Aqui está o livro. Pedagogia do Oprimido. Tá? Eu vou ler aqui na página... Não enxergo. 233. Glauber, você leu o livro completo? Não. Não, só para... Tá, pode seguir. O livro é tão lixo que você não precisa ler completo. Beleza, pode seguir. Você já viu a Dilma discursando? Sim. Você acha que ela era uma presidente ou uma humorista? Ela foi presidente, né? Tá, mas ela era o mais forte dela é humorista. Porque hoje antigamente, a gente só dá risada dela. Sim. Infelizmente, não estou falando que eu sou contra a mulher, não, mas ela queria estocar vento. Então, se você pegar todas as frases da Dilma, todas as pérolas, você vai encontrar tudo aqui no livro do Paulo Freire. Porque é uma coisa sem nexo que ele vai para lá. Tá, uma coisa... Queria mencionar uma frase, fica à vontade. Sim, então agora eu vou ser direto aqui, porque quando ele quer ser direto, ele é, né? Quando ele quer enrolar, ele enrola. Então aqui ele tá bem direto aqui. Aos amigos. Queria saber se você sabe quem foi Che Guevara. Vou fazer uma pergunta para você em casa. Se você não sabe, procura na internet quem foi Che Guevara. Paulo Freire, esse canalha, chega a escrever no livro, tá aqui, ó. Depois os amigos quiserem, se essa parte vocês não leram, acho que vocês não leram essa parte, porque vocês estão defendendo Paulo Freire, vocês não leram essa parte. Ó, mas o que não expressou Guevara, talvez por sua humildade. Paulo Freire chama Che Guevara um assassino desgraçado que matou mais de 150 pessoas de humilde. É que foram exatamente esta humildade, o Paulo Freire falando de Che Guevara, e sua capacidade de amar o patrono da educação brasileira, eleito pela Dilma, né, porque ela era presidente, que ela tinha todos os deputados e senadores na mão, porque a gente sabe como é que funcionava naquela época, né? Era no Rex, né? Falta quanto tempo? Glauber, deu aqui, tem que passar a palavra para o Magno. Você termina só Che Guevara aqui? Não, eu vou para outra. O Magno já escreveu um livro aqui do lado, vamos lá. Não, assim, sobre o número de... Eu vou tentar resumir o máximo, né? De analfabetismo do Brasil. Eu penso assim, não saber uma coisa é péssimo, mas aprender da forma errada é pior. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente eu fui no comércio, onde eu vou de vez em quando aqui em Lucas. E aí eu comprei 2 itens que custavam R$5 cada um. Dei R$20 para a moça e fiquei esperando o troco. E você que está assistindo, você vai se identificar com o que eu estou falando. Essa moça puxou a calculadora para fazer a conta quanto era 5 mais 5. E quanto ela teria que me devolver? R$20. Aí eu instiguei ela e comecei a falar para ela de política, porque isso tudo é uma briga política? Sim, hoje se tornou uma briga política, é uma guerra política. Então,
Eu comecei a falar bem do presidente para ela. Eu meio que percebi que linha ela ia tomar. Quando eu fiz o primeiro elogio, eu percebi pela expressão que ela não gostou. Quando eu fiz o segundo, ela piorou. Quando eu fiz o terceiro, ela não aguentou. Então ela falou para mim assim, olha, eu não tenho opinião política, o senhor me desculpe. Eu não tenho candidato a nada, mas não gosto desse presidente. Aí eu peguei e falei para ela, dei espaço para ela, recuei do tom que eu estava e falei, então me explica por quê. Quem sabe eu até concordo. Aí ela conseguiu, ela não sabia quanto era 5 mais 5 e que o troco era 10, mas ela conseguiu milagrosamente pronunciar 4 palavras polissílabas. Genocida, ou seja, ela saiu de 2 sílabas, eu já considerei uma grande evolução. Mas depois ela me disse assim, que estava cursando o 4º ano de faculdade. O que eu quero dizer com isso? Paulo Freire tinha ele criou, ele nominou a educação que até então era utilizada, e qualquer um dessa mesa sabe disso, como a educação bancária. E essa é uma das coisas mais imbecis que eu já vi na face da terra. O que era que ele tratava como educação bancária? Paulo Freire, você que está vendo o vídeo, ele considerava um absurdo o professor ser o cara que foi para a escola para ensinar e o aluno ser o cara que foi para a escola para aprender. Na cabeça de Paulo Freire, isso não cabia. Então, o professor, ele não é só o que sabe. Eu mando a minha filha na escola porque ela tem 12 anos e não sabe nada. E eu espero que ela encontre um professor como eu tive nos meus tempos de escola, que eu tive professor que eu nunca esqueci o nome dele na 4ª, na 3ª série. Eu posso citar nomes aqui, de homens extraordinários, que têm conta de matemática, tem equação, tem coisas que até hoje eu sei porque esses homens me ensinaram. Então, por que eu disse que não saber é ruim, aprender errado é pior? Paulo Freire foi bom para a educação? Ok. Então, por que nós, entre 79 países, no PISA, nós somos o 64º? Paulo Freire foi bom para a educação? Então, por que na OCDE, de 76 países, nós somos o 60º? Porque não chegou em 4 anos essa educação terrível, como o professor começou falando aqui. Essa educação terrível que nós temos hoje é porque o aluno entra dentro de classe. Por que eu citei essa moça? Porque essa moça decorou palavras como um papagaio. Ela não sabe fazer conta, ela é analfabeta funcional, ela não sabe ler, ela é uma adulta de quase 30 anos, mas ela sabe gritar aos 4 cantos, esse cara é genocida, porque alguém disse que é. Ela sabe gritar que esse cara é anti-ciência, como é que é a palavra? Negacionista. Tem muita sílaba aí. Então, isso é que me preocupa. Não saber fazer uma coisa é ruim, mas acredite, aprender da forma errada é pior. Isso mostra a nossa educação hoje, que não respeita o professor, Muito bem. que não valoriza o mestre. E o professor é o mestre, ele está lá para ensinar. Muito bem essa